marque aí na tua agenda, tá bom? Então vamos lá, vamos, sem demora, ler o texto base da mensagem dessa manhã. Vamos ler 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Então nós vamos ler a partir do versículo 24 até o final do capítulo e vamos emendar no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então nós vamos de 2 Reis 6, 24 até o versículo 2 do capítulo 7 de 2 Reis. E o restante eu conto para vocês no final ali para a leitura não ficar muito grande aqui, tá? Então 2 Reis 6 a partir do 24. Vou usar a versão NVT, a mesma aqui do telão. Diz assim: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me." Ele respondeu: "Se o Senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas." Mas depois o rei perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate o seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu isso, rasgou as suas roupas. E enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: "O filho do assassino enviou um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele." Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: "Toda essa desgraça vem do Senhor, porque devo continuar a esperar no Senhor?" Eliseu respondeu, já no capítulo 7 aqui: "Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata." O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer." Eliseu, porém, respondeu: "Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Amém, queridos? Então, uma passagem aqui até certo ponto chocante, né? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia traz assim assuntos bem difíceis, né? E hoje nós vamos estudar essa passagem. Bem, queridos, hoje nós chegamos ao final da série de ministrações sobre a vida e o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Amém? Agora é para você dizer assim: né? Então, hoje nós chegamos ao final, tá? Dessa série de mensagens sobre o profeta Elias e Eliseu. Foi uma bênção, né? Não sei se para você foi bênção, mas para nós que estudamos a fundo aí a vida e o ministério dos profetas Elias e Eliseu, nós fomos ricamente abençoados. Nós ficamos 3 meses ministrando sobre esse assunto. Mas baseado aqui nesse texto lido, o tema da mensagem é profetizando abundância de viveres, porque esse texto é um texto onde Eliseu ele profetiza abundância de viveres sobre a cidade de Samaria. Então nós acabamos de ler um texto onde a cidade de Samaria, que na época era a capital de Israel, estava passando por um momento difícil, por um momento de escassez, e Deus intervém
de maneira sobrenatural, trazendo abundância de viveres para os israelitas que viviam ali. Então, para você entender essa passagem, você precisa entender um pouco do contexto dela também, tá? Então, deixa eu contar o que acontecia antes dessa passagem aqui. Inclusive, o pastor Marcos pregou sobre isso na semana passada. Então, quem esteve aqui acompanhou a mensagem do pastor Marcos. Antes dessa passagem, o que aconteceu? Os sírios, eles estavam em guerra contra os israelitas. E sempre que o rei da Síria estava ali com o seu exército e planejava uma estratégia de guerra contra Israel, Deus revelava essa estratégia de guerra para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu avisava o rei da Síria, avisava o rei de Israel, e o rei de Israel escapava do cerco, da armadilha do rei da Síria. E aí, quando o rei da Síria percebeu que todas as estratégias dele não davam certo, ele pensou assim: alguma coisa está acontecendo. Algum dos nossos soldados, algum dos nossos homens está do lado de Israel, porque tudo que eu falo aqui em segredo é revelado para o rei de Israel, lá ele consegue escapar das minhas estratégias. Aí um dos homens do rei da Síria disse assim: não, rei, não é isso não. É que lá em Samaria, lá na região de Israel, existe um profeta, Eliseu, e tudo que o Senhor fala aqui em segredo, Deus revela para ele lá, e é ele quem fala para o rei de Israel. Aí o rei da Síria diz assim: então onde ele mora? E disseram: mora em Dotã, então vamos lá pegar ele. E aí o rei da Síria então envia carros, cavaleiros, soldados para pegar Eliseu, e cerca a cidade onde Eliseu morava. Quando o moço de Eliseu acorda pela manhã, ele vê a cidade cercada, e ele diz assim: ai meu senhor, nós estamos perdidos. E aí Eliseu diz assim: calma, calma, não fique aflito, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele ora: Senhor, abre os olhos de Eliseu para que ele veja, ou melhor, do menino para que ele veja. E aí o moço de Eliseu, ele tem os olhos espirituais abertos e ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E aí Eliseu então, ele ora para que aqueles homens daquele exército sírio fossem feridos de cegueira, e os homens ficam cegos. E aí Eliseu diz assim: olha, não é aqui o homem que vocês estão procurando, eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. E guia o exército da Síria até Samaria, até o rei de Israel. E quando eles chegam diante do rei de Israel, Eliseu ora novamente, e os olhos dos homens ali da Síria são abertos. E aí o rei de Israel pergunta: Eliseu, o que eu faço? Eu mato eles? E aí Eliseu diz: não, não mata eles, sirva comida para eles. E aí o rei de Israel serve um banquete para o exército do rei da Síria. E como consequência, por um tempo, a Síria e Israel fazem um acordo de paz. Então isso é o que acontece antes dessa passagem. Mas aí passou um tempo, e aí nós já não sabemos se era o mesmo rei da Síria ou não, mas aqui no capítulo 6, a partir do versículo 24 que nós lemos, nós vemos que um rei da Síria chamado Ben-Hadad, ele ataca novamente Israel, e ele cerca Samaria, ele sitia Samaria, ele coloca Samaria num estado de sítio. O que é isso, pessoal? Ele cerca a cidade, e agora ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Então não podia entrar ninguém em Samaria, e ninguém podia sair de Samaria. Com o passar dos dias, começa a bater o desespero nas pessoas. As pessoas começam a ficar com fome, as pessoas começam a ficar desesperadas, o povo dentro da cidade vai se enfraquecendo, e o objetivo do rei da Síria era enfraquecer o povo de Samaria para poder invadir a cidade. Por quê? Você precisa entender aqui o contexto, tá? As cidades naquela época não eram como as nossas cidades hoje. Por exemplo, nós moramos numa grande cidade, a nossa cidade não é cercada, certo? Então, qualquer um acaba entrando na nossa cidade. Porém, as nossas casas são cercadas, né? Então, hoje, o que é protegido? A nossa casa. Então, nós protegemos a nossa casa com muro, com cerca elétrica, com alarme, né? Agora, a cidade, ela tem livre acesso. Na época, não era assim. As casas não tinham muro, o que tinha muro era a cidade. Então, as cidades tinham muros, as cidades tinham portas,
existiam sentinelas que faziam rondas nos muros da cidade, e pela manhã as portas da cidade eram abertas, as pessoas podiam sair, negociar, plantar, cuidar dos animais, e chegava um certo horário onde as portas da cidade eram fechadas. Então você tinha que chegar na cidade antes das portas serem fechadas, senão você ficava para fora. Agora, o rei da Síria cerca Samaria, as portas estão fechadas, ninguém entra e ninguém sai. Com o tempo, a cidade começa a ter vários problemas. Problema com alimentação, problema de saneamento básico. As pessoas começam a ficar aflitas dentro da cidade, porque vão se passando vários dias. Inclusive, só para você ter uma ideia, ontem eu estava assistindo um documentário com a minha esposa, e era um documentário do que aconteceu num cruzeiro, um cruzeiro que saiu dos Estados Unidos e ia até para a costa do México. Mas o que aconteceu? Quando o cruzeiro estava, se não me engano, no segundo dia, mais ou menos no segundo dia, deu um incêndio na casa de máquinas ali do navio e queimou um dos geradores ali a óleo diesel. Só que não queimou só o gerador, porque tinham outros. O problema é que queimou a fiação elétrica do navio. E caiu a energia do navio. E eles ficaram sem energia. Sem energia não funciona absolutamente nada no navio. Eles ficaram à deriva vários dias, né? Não tinha ar-condicionado, então as pessoas não conseguiam mais dormir nos quartos, elas tinham que dormir no convés, começaram a levar colchão para o convés, fazer tipo, parecia uma favela o cruzeiro, entendeu? Começaram a fazer cabanas ali no convés, né? Para piorar, não tinha como fazer comida, né? Então a comida que tinha ali era a pior comida, ficou horrível para comer, mas o mais grave foi a questão do saneamento básico no navio. Por quê? Porque o vaso não funciona, vaso sanitário sem energia, então não tinha como defecar nos banheiros. Então começaram a distribuir saquinhos vermelhos para que as pessoas fizessem o número 2. Dentro do saquinho tinha que colocar no corredor ali do navio para que as pessoas recolhessem, e aquilo foi causando assim uma coisa terrível, né? E aí falaram, não, o número 1 vocês fazem no chuveiro, mas não escoava a água. Então, com o tempo, o corredor do navio começou a ficar cheio de água misturada com urina e fezes, se espalhar bactérias por todo o navio, e eles ficaram nessa condição mais ou menos durante 7 dias, até vir barcos rebocadores para rebocar o navio. Só quando os barcos chegaram, o navio era rebocado meio de lado, assim, ele ficava meio... Então, toda aquela água escorria dos banheiros, ficou uma coisa extremamente nojenta. O que você acha que começou a acontecer entre as pessoas ali? Elas começaram a ficar desesperadas em 7 dias nessa situação. Elas estavam num cerco, num sítio. Elas não podiam pular do navio, porque era alto mar, né? Não tinha como alguém também chegar no navio, né? Tinha como pousar ali alguém no navio, enfim. Então ficaram 7 dias sitiados nesse cruzeiro. E as pessoas contando ali que começou a dar briga, porque assim, daí no convés do navio, né, eles começaram a se separar em famílias, tinham as cadeiras que cada um queria para dormir e tal. Daí um pegava a cadeira do outro, começou a dar briga, começou a dar uma série de situações de confusão, porque as pessoas estavam sitiadas dentro daquele navio. Então foi mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. E as pessoas estavam sitiadas já durante, acredito eu, vários meses, e nós vemos aqui que as coisas começaram a encarecer demais e a situação se tornou uma situação desesperadora. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida, pessoal? Vamos já começar a fazer uma aplicação prática aqui para nós. Trazendo para nós, o estado de sítio é uma estratégia do diabo para nos enfraquecer. Geralmente, uma pessoa, quando ela esfria na fé, quando ela se afasta dos caminhos do Senhor, quando ela apostata da fé, ela não faz isso de uma hora para outra. Ela não faz isso de maneira abrupta. Isso é resultado de um estado de sítio do inimigo em nossa vida. Então, o inimigo ele começa a nos sitiar, e aí nós começamos a desanimar na nossa vida espiritual. Então, quando o inimigo quer nos derrubar, quando ele quer nos vencer, em geral ele promove esse estado de sítio, espiritualmente falando, na nossa vida. Como assim, pastor Peter? Através de distrações, por exemplo. Ele começa a ocupar demais você com coisas que não são tão importantes, roubando o teu tempo, por exemplo, com afazeres domésticos, com trabalho secular, com os amigos, com as redes sociais, com entretenimento. E aí o que acontece? Nós diminuímos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica. Vir na igreja já não é mais uma prioridade, né? Então é mais ou menos assim. É quando o videogame se torna mais importante do que a Bíblia.
É quando as trivialidades tomam o nosso tempo de oração. Quando o futebol é mais importante do que a igreja. E aí nós vamos esfriando espiritualmente. Ou esse estado de sítio é quando entra alguma coisa no nosso coração, como a mágoa, por exemplo, né? E aí a gente começa a desanimar. Nós não tratamos isso e isso começa a nos levar a um desânimo. E aí a gente perde o brilho nos olhos pelo Senhor, pela sua noiva, que é a igreja, e pelo serviço ministerial. Quantos aqui conhecem pessoas que eram apaixonadas por Jesus, amavam estar na igreja, né? E hoje estão completamente desanimadas. A gente poderia citar vários exemplos. Eu conheço uma pessoa que o problema dela foi a questão de mágoa. Ela sempre dizia assim para mim: eu amo minha igreja. Não existe igreja melhor do que a minha. Não existe uma outra igreja para mim, eu amo. Minha igreja é muito boa e realmente é, tá, irmãos? Eu conheço a igreja dele. Conheço os pastores. E meus pastores são homens de Deus, são homens íntegros. O louvor da minha igreja é maravilhoso. A estrutura nem se fala e realmente é. E ele assim dizia: olha, eu não consigo me ver em um outro lugar. Mas chegou um momento que ele não queria mais ir. O que aconteceu? Aconteceu algo que ele não concordou, uma atitude da liderança com a esposa dele, e ele ficou magoado. E ele não deixou Deus tratar o coração dele, pelo menos a princípio, e daqui a pouco ele falou: não dou mais dízimo. Primeira coisa, deixou de dar o dízimo. Segunda coisa, falou: não tenho mais vontade de ir. Não tenho vontade de ir. Terceira coisa, acho que eu quero abrir mão dos meus ministérios. Então, a mágoa foi como um estado de sítio, que começou a fazer o quê? Com que ele desanimasse, com que ele perdesse o brilho. E aí a gente foi trabalhando, fui conversando, falei: olha, isso que aconteceu é normal, a igreja é formada por pessoas, é assim mesmo, pô, você precisa perdoar, Engraçado que a situação foi com a esposa dele, mas a esposa estava bem. Falei: você tem filho, você já falou que se você sair dessa igreja, você não vai para lugar nenhum, não dá, então você tem que continuar. E fomos indo, e graças a Deus ele está saindo, desse estado de sítio. Mas muitas vezes é isso que acontece conosco. Então, se você perguntar para as pessoas afastadas da igreja o que aconteceu, ninguém deixa Jesus da noite para o dia. É um processo, é um estado de sítio. E esse estado vai enfraquecendo a nossa vida, e quando a pessoa está fragilizada, vem algo para abalar a sua fé, seja uma tentação, uma perseguição, uma opressão, um dardo inflamado do maligno que atinge a pessoa e a pessoa sai da igreja. Então, cuidado, vigiem, porque é dessa maneira que o inimigo age. Esse rei da Síria, aqui, Ben-Hadad, é uma figura de Satanás. Então, não sei se você conhece alguém assim, crente fervoroso, espiritual, dedicado, mas hoje está fraco, fragilizado ou talvez afastado da comunhão. Caiu num estado de sítio do inimigo. Talvez seja você essa pessoa. Talvez você está aqui por pura religiosidade, não sei. Talvez você está aqui porque, eu tenho que ir na igreja. Talvez. Então nós temos que cuidar. Por exemplo, às vezes o estado de sítio para nós é o estudo, Não estou dizendo que a gente não tenha que estudar, na verdade nós temos que estudar. Mas você vê pessoas que elas focam tanto, às vezes, no estudo, que elas deixam de lado todas as outras coisas, inclusive as coisas do reino de Deus. Às vezes é o trabalho, agora minha vida é trabalho, e eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus. Às vezes é o entretenimento. Então faça uma análise de como está a sua vida, para saber se você não está nesse estado de sítio. Então, como mordomos do Senhor, uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender a administrar é o nosso tempo. E a gente jamais pode deixar de priorizar a nossa vida com Deus, nossa devocional, oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos na igreja, o dia da tua célula, a escola bíblica, o culto aqui domingo pela manhã, isso é prioridade. Claro, tempo com a família também, o tempo para o seu trabalho também, ninguém está dizendo aqui para você não trabalhar, o tempo para o seu repouso, para o entretenimento, mas tudo tem o seu lugar. Agora, qual é a prioridade? A prioridade é o reino dos céus. Jesus disse, não sou eu quem digo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu tiver que escolher apenas uma coisa na minha vida, entre todas as coisas que fazem parte dela, eu tenho que escolher o reino
de Deus, amém? Então nós vemos aqui o povo de Samaria nesse estado de sítio, né? E também para nós aqui pode ser uma situação que sai do nosso controle, né? Pode ver que o rei de Israel aqui, ele perdeu o controle da situação. Ele não podia fazer nada, né? Ele estava cercado, né? E ele não tinha repertório para prover para o povo. Então, quando nós somos governados por pessoas que não têm discernimento, nós sofremos também, né? Era um rei sem discernimento, que quis tirar a cabeça do profeta, que era o único ali, talvez naquela situação, que pudesse ajudar, né? Agora, entendido isso, essa questão do estado de sítio, vamos voltar aqui ao texto. A situação era tão severa que olha só o versículo 25. Diz assim: como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata, né? Então a gente vê aqui que as coisas encareceram. Aqui era uma cabeça de jumento mesmo, tá? Não era assim, eu tenho... Você sabe que tem a expressão, né? Eu tenho, 1000 cabeças de gado. Você sabe que eu estou falando que eu tenho 1000 bois inteiros, né? Aqui não, aqui era cabeça mesmo, tá? Cortar a cabeça do jumento e vender a cabeça do jumento. O detalhe é que o jumento era um animal impuro, né? Ou é um animal impuro para os judeus, né? O jumento é um animal usado para carga, para carregar as pessoas, as coisas, não para alimentação. Mas a situação ficou tão desesperadora que eles estavam comendo cabeça de jumento. E o preço da cabeça de jumento era extremamente cara, né? Não só isso, o esterco de pomba, né? Até a minha esposa perguntou, como assim esterco de pomba ali na célula, né? Eu falei, acho que era esterco de pomba para adubo, né? Eu pensei, mas eu fui estudar. E na verdade existem algumas hipóteses, tá? Uma hipótese é que esterco de pomba era um apelido de uma ervilha que se parecia com esterco de pomba. Existe essa opção de ser um tipo de ervilha que se parecia com esterco de pomba, tá? E aí eles compravam essa ervilha para comer, talvez. Né? Alguns teólogos, eles levantam essa hipótese, né? É como às vezes você vai comprar algum tipo de comida que tem um nome, assim, um apelido, né? Sei lá, você vai comprar um baguete lá em Santa Catarina, acho que é cacetinho que eles chamam, né? Não sei se é o pão francês, eles chamam de cacetinho. Não estou falando palavrão aqui não, tá, irmãos? É o nome que eles dão mesmo. Então, eu quero tantos cacetinhos, por exemplo, né? Então, poderia ser um apelido para esse tipo de ervilha. Mas outros dizem que era esterco mesmo, que poderia ser transformado numa farinha e comido. Por quê? Porque no esterco de pomba tem muita semente, entendeu? Então, como tem a semente, ali eles transformavam aquilo numa farinha e acabavam comendo, né? Então, pode ser isso. Eu acho que é até a maior das hipóteses aqui, tá? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, tem alguns cafés gourmet. Tem irmãos aqui que gostam disso, né? São esterco de pássaro. Sabia disso ou não? Porque eles plantam o café, né? Aí o pássaro vai lá e come o grão do café, passa pelo processo digestivo e eles defecam. Só que não decompõe o café, né? O café está basicamente inteiro ali ainda, né? Só que passou por todos aqueles ácidos ali no estômago, no intestino da ave, acho que deve ter tudo isso aí, né? E aí pegam esse café depois de defecado, torram, moem, enfim, e é um café extremamente caro, por exemplo, tá, irmãos? Então, talvez se um dia você for tomar um café aí gourmet, pode ser que você esteja tomando um café que é defecado por algum tipo de ave, tá? Então, era mais ou menos isso. Eles comiam, provavelmente, o esterco de pomba por causa das sementes. É uma hipótese aqui que se levanta também, tá? Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que a situação do povo era uma situação calamitosa. Inclusive, fui estudar sobre isso, né? E tem um intérprete aí bíblico, Champlin, né? Que ele diz que na Inglaterra, em 1316, houve uma fome tão severa que as pessoas comeram os seus próprios filhos, cães, ratos e até mesmo esterco de pombas mesmo. Então ele fala que na Inglaterra, em 1316, houve uma fome tão severa que as pessoas chegaram a comer dessas coisas, tá? E aí, para piorar, do versículo 26 ao 29, nós vemos aqui que a Bíblia fala de atos de canibalismo. Então, 2 mulheres tinham filhos, acredito eu, pequenos ainda, né? E elas acabam negociando. Elas dizem assim, então vamos fazer o seguinte, hoje vamos matar o seu filho, né? Uma delas disse para a outra, vamos matar o seu filho e vamos comê-lo, vamos cozinhá-lo aí para comê-lo. E amanhã a gente mata o meu filho
e aí a gente come ele. E aí uma das mulheres aceitou, mataram a criança, comeram a criança, e aí no outro dia a outra mulher escondeu o seu filho, né? Não cumpriu com aquilo que ela havia falado. Quando o rei fica sabendo disso, rasga as vestes, né? E aí ele joga a culpa em Eliseu, né? Já vamos voltar aí para Eliseu. Mas o que eu quero dizer, olha, vejam o que pode acontecer quando as nossas necessidades básicas não estão sendo supridas, né? Então veja o desespero que essas mulheres chegaram, né? Agiram de uma maneira terrível num momento de desespero. Trazendo isso para as nossas vidas, esse é um princípio que eu sempre falo, né? Nós temos que cuidar como nós nos comportamos nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de escassez, nos momentos em que as circunstâncias são contrárias. Nós não podemos nos mover baseados nas circunstâncias, pelos nossos sentimentos, pelos nossos achismos. Nós temos que continuar no caminho, sendo guiados pelo Espírito de Deus e pelos princípios da sua palavra, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Nos momentos de crise, não podemos tomar atitudes precipitadas. Se elas esperassem, o recurso estava chegando. Deus ia enviar o recurso. Eu já contei essa história para minha filha, né? Conto todo dia umas 4 histórias bíblicas para ela antes de dormir. E eu às vezes falo, agora vai ter morte, tá? E vai ter morte de criança. Tá bom? Então se prepara aí. Eu já contei, eu falei, essas mães erraram, né? Já pensou matar o filho? Elas deveriam ter esperado, né? Ou até morrido de fome. Era melhor morrer de fome do que matar o filho, né, para se alimentar dele. Não é verdade, filha? É verdade. Então, como você se comporta quando você está privada de uma necessidade básica, por exemplo, né? Sexo, abrigo, alimento, segurança financeira. Nós temos que estar prontos, irmãos. Nós estamos aí próximos de um período de grande tribulação. Aqui eu não quero entrar em escatologia, tá? Mas assim, na grande tribulação, uma coisa que a gente concorda é que vai ter um governo do anticristo, né? E que vai ter uma marca da besta, e quem não aceitar essa marca, que para mim é uma marca simbólica, não física, tá? Ou seja, quem não aceitar o sistema do anticristo, vai ser tolhido de comprar, de vender, desse tipo de coisa. Já tem acontecido isso, é simples, irmãos. Se você não obedecer o sistema do anticristo, ele te desliga. É isso que acontece. Você não consegue mais fazer nenhuma transação bancária, nada. O teu chip não funciona mais, tuas redes sociais são bloqueadas. Já não tem acontecido isso? Né? Quem foi contra aí esse governo vigente, algumas dessas pessoas aí foram totalmente bloqueadas, né? Algumas foram presas, enfim. Então a gente já vê esse tipo de coisa acontecendo, né? E aí como nós vamos proceder se isso acontecer conosco? Nós temos que estar preparados, irmãos. Eu não sou aqui profeta do caos, não, mas, enfim, a gente tem que estar pronto para esse tipo de coisa, né? Então, quando nós perdermos tudo, por exemplo, eu vou permanecer fiel, firme, né? Jesus falou que os dias vão ser tão angustiosos que, se possível, até os escolhidos se perderiam, né? Sexo, por exemplo, né? Questão do sexo, estou privado de sexo, o que eu faço, né? Até eu tenho que falar isso porque alguns irmãos se escandalizam comigo quando eu falo algumas coisas aqui, né? O problema é que os irmãos são crentes, se escandalizam comigo, eu fico de cara, né? Quando eu digo que, por exemplo, quando eu me converti, eu me guardei sexualmente até o dia do meu casamento, né? E até hoje, lógico, né? A gente procura se guardar. Então, me converti aos 17 anos, para 18 ali, casei com 21 anos, né? Mas como que você conseguiu? Né? Porque eu tinha iniciado minha vida sexual aos 17 anos, né? Primeira coisa, irmão, mudou minha crença. Quando eu me converti, mudou uma chave dentro de mim. Primeira coisa que aconteceu, né? Mudou de dentro para fora. Eu entendi que meu corpo não era para fornicação, para imoralidade sexual. Essa mudança já fez toda a diferença, que Deus não nos chamou para impureza, para santificação. Segunda coisa, entendi que o Espírito Santo habitava em mim, e que se eu andasse no Espírito, de modo nenhum satisfaria as cobiças da carne. Comecei a alimentar o meu espírito. Oração, jejum, palavra. Terceira coisa, aprendi que eu tinha que sair de alguns ambientes, né? Fugir da imoralidade sexual. Fuja das paixões da mocidade. Então, alguns ambientes não servem mais para mim. Não é um ambiente para o cristão. Quarto lugar, palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 9, como purificará
o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Versículo 11. Eu comecei a praticar, eu acredito muito na Bíblia, tá, irmãos? Eu acredito demais na palavra de Deus, né? E só o fato de eu acreditar em tudo isso que eu estou falando para vocês, fez toda a diferença na minha vida. E até hoje eu continuo, né, me guardando dessa maneira, né? Porque a gente não pode achar que é forte nessa área, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, com 51 anos mais ou menos, no momento que ele achou que estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Já venci todos os meus inimigos mais difíceis, agora eu vou ficar aqui no palácio, né? Vou dar uma voltinha. Você sabe o que aconteceu, né? Então, cometeu adultério e homicídio. Então, irmãos, nós temos que cuidar quando as nossas necessidades físicas não estão sendo supridas. Como é que nós nos comportamos? Vou me comportar baseado nos princípios, nos valores do reino de Deus, ou na minha vontade agora, que é muito grande? Finanças, né? Finanças, mesma coisa. A minha esposa sempre fala, conta uns testemunhos, você não fala mais da gente, nada. Deixa eu contar aqui então um testemunho, né? Estávamos ali em Guarulhos semana passada, no Imersão São Paulo, recebi uma notícia aí da tesoureira, né, dizendo, pus em dia o relatório financeiro da igreja aí, né, caiu muito a nossa arrecadação, né? Fui ver, realmente caiu muito a nossa arrecadação. Hoje a gente está mantendo a igreja com a gordura que nós tínhamos, né? Hoje, na verdade, entra menos do que nós precisamos para nos manter, irmãos. Essa é a realidade. E aí eu, me entristeci, vou falar a verdade para vocês. Me entristeci, senti aquilo no meu coração, né? Mas fui lá pro culto, né? E falei, não posso permitir que as circunstâncias, né, determinem aí o meu culto a Deus. Enfim, falei, não, vamos louvar a Deus, estamos aqui. E na hora da oferta, eu senti, não, vou mostrar para Mamon que não é ele que governa a minha vida ou a igreja, né? Porque até aquele momento, nós sempre damos oferta, né? E eram ofertas da nossa renda pessoal. Falei, amor, essa oferta agora, desse culto aqui, é da igreja. Eu tenho um aplicativo do banco da igreja, falei, essa oferta aqui não vai sair de nós, essa oferta é da conta da igreja. Então falei, nesse momento que eu fico sabendo que tem menos entrada do que saída, eu vou fazer uma oferta de sacrifício aqui. Avisei ela, depois avisei a tesoureira, isso aí foi oferta que eu dei ali para a missão, enfim, e fiz isso para mostrar para Mamon que não é Mamon que governa a nossa vida, amém? E hoje eu quero ser profeta. Você começa a andar com um profeta, dá problema, né, irmão? Então, eu quero profetizar abundância de viveres aqui na CCNJ, amém? Com isso eu quero profetizar em nome de Jesus, que não vai faltar nada, né? Nós não vamos deixar de cumprir a vontade de Deus, porque Mamon está dizendo, vocês não têm, baixou, e vamos continuar seguindo os princípios da palavra de Deus, amém? Aí você pode falar, pastor, vamos fazer então uma feijoada na igreja, né? Não vamos. Pastor, vamos fazer uma festa junina na igreja, né? Aí você entende por que começa a entrar paganismo na igreja, né? Enfim, claro que a gente pode um dia fazer um almoço aqui para ter comunhão, né? E se vier algum lucro, não tem problema nenhum. Mas a igreja não é sustentada dessa maneira, entendeu? Se eu quero sustentar a igreja com feijoada, eu abro um restaurante. Né? E aí, com o lucro do meu restaurante, eu oferto na igreja, beleza? Igreja é sustentada com a generosidade dos seus membros, irmãos. Então, todos nós aqui somos parte dessa comunidade, tudo isso aqui é nosso e nós vamos sustentar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, é isso que as mulheres deveriam fazer. Elas deveriam esperar. Elas não poderiam se precipitar, elas não poderiam agir baseadas nas suas emoções, porque nessas horas, todo mundo é humano, as emoções, se você falar assim, eu fiquei triste, fiquei frustrado, com certeza, já me recuperei, graças a Deus. Né? Então o que essas mulheres deveriam fazer? Esperar, como eu falei, se necessário, morrer de fome, mas Deus não permitiria que elas morressem de fome, porque havia um Eliseu na cidade. Posso ouvir um amém? Tinha um Eliseu na cidade, irmãos, glória a Deus. Seja o Eliseu aqui na igreja, na sua família. Então, se você está numa situação difícil, creia, o Deus do impossível vai fazer um milagre. Só que a fúria do rei se volta contra Eliseu.
O rei, quando sabe o que aconteceu com as mulheres, diz, não, a culpa é de Deus, a culpa é de Eliseu. Olha, Deus me castigue com todo rigor se eu não tirar a cabeça de Eliseu de sobre os seus ombros. Ele promete matar Eliseu. Por quê? Por que eu acredito que ele pensou que a culpa era de Eliseu? Talvez por aquilo que eu contei no início aqui. Quando Eliseu levou os exércitos de Samaria lá para o rei e falou, não mata o exército. Serve comida para eles. Deixou o exército ali da Síria, em Samaria, viver, né? Ao invés de matar aqueles homens. Então talvez disse, a culpa é tua. A culpa é tua, nós poderíamos ter vencido os sírios naquela oportunidade. E trazendo para nós, a gente sempre tenta achar um culpado para a nossa situação, né? A gente tira a gente de campo, a gente quer achar um culpado, né? Um bode expiatório, mais ou menos assim. Na verdade, o culpado era o rei mesmo. O rei que era idólatra, o rei que era desobediente a Deus, né? O rei que era filho de um assassino, segundo a palavra de Eliseu, aqui, se não me engano, ele era neto ou filho de Acabe, né? Que foi um dos piores reis de Israel, né? E nessa circunstância, nesse contexto, Eliseu ele profetiza abundância de viveres para Samaria. Então vamos só reler aqui, capítulo 7, versículos 1 e 2, olha só. Eliseu respondeu, ouçam essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a essa hora na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém? Então parecia uma loucura aqui a profecia de Eliseu, né? Nossa, a gente passando fome aqui, a cidade cercada, amanhã vai ter isso? Não tem como, né? Então o mensageiro do rei duvida, e Eliseu diz, você vai ver, mas você não vai experimentar. Então aqui a gente precisa aprender, irmãos, que a incredulidade impede você de experimentar. Quando você volta lá para o Pentateuco, você vê que toda uma geração de israelitas que saiu do Egito com 20 anos para cima morreu no deserto, exceto 2 homens, Josué e Calebe, porque toda aquela geração não creu que Deus daria vitória para eles contra os habitantes de Canaã. Então se você duvida da palavra de Deus, você não vai experimentar aquilo que Deus tem para você, porque nós vivemos por fé, não é por vista, né? É a fé que faz, na verdade, toda a diferença. Amém, queridos? Então, é Deus quem nos supre. Nós sabemos que o Senhor alimentou Elias usando corvos, multiplicou o azeite e a farinha da viúva, enviou um anjo para dar alimento para Elias também, quando ele fugiu de Jezabel, e o mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje. Por isso que Paulo diz, e o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Então você precisa crer. Eu preciso crer não, Deus vai derramar sobre a minha vida a abundância de viveres. E é o que acontece. Então aqui eu vou contar só o final da história, tá? Para não ficar aqui uma lacuna. Então eles estavam ali na cidade, né, fechados, e o exército sírio estava ali ao redor da cidade, a uma certa distância, e haviam 4 leprosos. Vocês sabem que os leprosos não poderiam habitar nas cidades, então eles viviam fora das cidades. E os leprosos, eles pensaram assim, bom, vamos até o acampamento do exército sírio, vamos lá. Se eles nos matarem, tudo bem, a gente vai morrer mesmo, a gente está aqui morrendo, a gente está doente, leproso, morrendo de fome. Se eles nos matarem, que nos matem. Mas se a gente chegar lá e eles nos tratarem com bondade, vamos nos humilhar, quem sabe eles deem comida para nós, enfim, vamos lá mendigar no meio do exército do rei da Síria. E eles foram, queridos, foram até ao acampamento ali da Síria. Eu quero aqui abrir um parênteses, né? 4 leprosos, 4 pessoas assim que eram rejeitadas pela sociedade. Então veja como Deus usa os improváveis, não é verdade? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então se você se sente desprezível, se você se sente uma pessoa inadequada, às vezes é exatamente você que Deus quer usar. Então esses 4 improváveis, eles vão até o acampamento do rei da Síria, mas eles se surpreendem. Quando eles chegam lá não tinha ninguém. O exército tinha fugido, tinham deixado todas as coisas para trás.
animais, roupas, enfim. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um som de um grande exército, como se tivesse vindo um grande exército contra eles. Eles ficaram com medo, pensaram assim, o rei de Israel deve ter alugado aí, feito alguma aliança com algum exército poderoso e estão vindo nos atacar. E eles fugiram, deixaram tudo lá, deixaram os animais, a comida, as roupas e tal. E aí os leprosos começaram a comer, né? Ô, leite de cabra aqui, aqui um churrasquinho, aqui deixaram churrasqueira, começaram a comer. Aí um deles falou, não é bom o que nós estamos fazendo. Hoje são dias de boas novas, nós não podemos só nós aproveitar disso, vamos contar lá em Samaria o que aconteceu. E aí eles foram para Samaria contar o que havia acontecido, foram levar a boa nova, as boas notícias, se tornaram evangelistas, trazendo para nós, né, as boas novas, o evangelho, o caminho da salvação, que nós precisamos anunciar aos perdidos. Então existem pessoas da sua família, ao seu redor, que não têm salvação em Jesus. É sua função anunciar as boas novas para essas pessoas. Se elas vão aceitar ou não, aí é outro assunto. Mas eles vão até Samaria, chegam lá e contam na cidade, aconteceu isso. E aí o rei diz assim, não, isso daí é uma estratégia, isso é uma armadilha, eles fizeram isso para nós pensarmos que eles fugiram, para sairmos da cidade e eles vão nos atacar. E aí o rei fala, não, então eu vou enviar alguns espias lá, vamos lá ver se é isso mesmo. E os caras foram lá e viram que era aquilo mesmo, que os caras tinham fugido em retirada. Voltaram para a cidade de Samaria e falaram, os leprosos estão certos, está tudo lá. E nisso as portas da cidade se abriram e o povo saiu, né, para ir lá no acampamento sírio, pegar as comidas. E nisso, aquele mensageiro do rei, que Eliseu tinha dito, você verá com os teus olhos, mas você não vai experimentar, ele estava na porta da cidade. E quando a porta se abriu, as pessoas derrubaram ele, e ele foi pisoteado pelas pessoas até a morte. Ou seja, ele viu, ele soube do que aconteceu, porém, ele morreu, ele não experimentou a abundância de viveres que Eliseu havia prometido. Amém, queridos? Então, trazendo isso para as nossas vidas, nós temos que, como esses 4 leprosos aqui, anunciar, pregar o evangelho e entender que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então aqui, só algumas lições a respeito dessa passagem. Primeira lição, talvez aqui uma das mais importantes, cuidado com o estado de sítio. Cuidado, talvez você esteja sendo sitiado pelo Senhor. Talvez algumas coisas da tua vida estão tomando o lugar do Senhor, sendo mais importantes do que o reino de Deus na sua vida. Cuidado, isso aí vai levar você a talvez até uma apostasia se você não resolver isso, tá? Porque Deus vomita os mornos, não é verdade? Deus não quer você morno, religioso. Deus quer você de todo o coração. Segundo, Deus permite situações difíceis na nossa vida para nos provar. Então, mesmo sendo fiéis a Deus, Ele permite provações, irmãos. A sua vida vai ser provada, né? Então você vai ter privações, aflições na sua vida. Terceira coisa, nos momentos de crise, não tome atitudes precipitadas. Siga o caminho, viva os princípios. Quarto, em meio à crise, Deus tem uma saída. Talvez não vejamos isso naturalmente, mas Deus é poderoso. Então Eliseu aqui foi o instrumento de Deus para resolver aquela situação. Seja um Eliseu, no momento de crise, profetize em nome do Senhor, acredite na palavra de Deus. Quinto, não duvide do poder de Deus, creia na sua palavra. Se você receber uma palavra de Deus, seja ela através da própria Bíblia ou de um profeta, creia. E Deus é poderoso, sexto ponto aqui, para mudar a nossa história. Amém? E para finalizar, sétimo item aqui, não despreze os desprezíveis, aqui no caso os leprosos, né? Foram eles que levaram as novas para Samaria. Amém? Então Deus usa pessoas simples, pessoas humildes, usa as pessoas que não são para confundir aquelas coisas que são. Amém? Então fique com esses princípios e valores aí na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.